Olá, tudo bem com você? Bom, depois de um bom período longe, estou voltando. Se você não me conhece, eu me chamo Igor Passos. Nesse espaço aqui do YouTube a gente conversa um pouco sobre docência, e sua amplitude, né? Então, práticas docentes, algumas reflexões sobre esse ser estar professora na sala de aula dentro da educação básica. E convido você a acompanhar a gente por aqui e também no nosso Instagram, @Caminhos da Docência. E se você prefere escutar em vez de ver, né, ter essa dupla visão, audição, se você gosta só de escutar, acompanhe a gente também no Spotify, lá nós somos também Caminhos da Docência. Para esse retorno, eu queria bater um papinho com você sobre autoavaliação. Acabou que a gente conversou um pouco sobre no Instagram, mas eu acho que é algo que precisa ser discutido com um pouco mais de tempo, e acredito que esse espaço aqui do YouTube traz isso pra gente, né? Essa temporalidade um pouco mais dilatada, a gente pode ficar um pouquinho mais junto. E hoje, então, queria falar um pouquinho sobre autoavaliação, algumas questões que envolvem esse processo, como a gente pode estar pensando esse processo de autoavaliação dentro da composição formativa, e também gostaria de dar algumas dicas de como a gente pode constituir esse espaço avaliativo da autoavaliação. Bem, autoavaliação é uma prática que eu faço desde que comecei dentro do teatro, né? Eu sou professor de teatro. Desde que eu comecei no teatro, esse procedimento de autoavaliação é muito presente. Então, seja com os diários de bordo, em que a gente faz um relato reflexivo sobre como foi aquele encontro, como foi aquele ensaio, até os momentos finais de encontro, de aula, em que a gente senta em roda para conversar sobre o que foi aquilo, e uma conversa sempre numa perspectiva crítica, então de apontar o que funcionou, o que não funcionou, o que incomodou, o que não incomodou. Esse procedimento, então, estava presente. E eu acolhi esse procedimento como um procedimento avaliativo como professor, né? Então, quando vou para a sala de aula, já como professor, acolho esse procedimento avaliativo na minha formação ali avaliativa dos estudantes, das estudantes. Uma coisa que eu acho muito interessante da gente pensar sobre autoavaliação é que é uma ferramenta metodológica também que não está centrada simplesmente numa nota. Quando eu penso autoavaliação, eu não estou pensando um momento em que eu chego para os estudantes e para as estudantes e peço para eles se darem simplesmente uma nota para compor a média final. Isso é uma parte muito pequena dentro desse processo. Porque quando a gente propõe esse procedimento de autoavaliação, quando a gente acolhe essa ferramenta avaliativa, o que a gente está criando, no fundo, ou que a gente pode criar, no fundo, é um procedimento que abre a escuta para um lugar que a gente, como professores e professoras, não pode acessar tão facilmente, que é o lugar do estudante dentro desse processo. Quando a gente acolhe a autoavaliação, a gente está abrindo um espaço em que o estudante e a estudante podem dar um feedback sobre esse procedimento desde o seu lugar. Então, quando a gente trabalha com autoavaliação, a gente está trabalhando numa dupla singularidade e multiplicidade. Singularidade porque eu escuto de cada estudante, como foi esse processo, ao mesmo tempo que isso constitui uma multiplicidade porque eu vou ter várias vozes e vários pontos de vista que vão auxiliar tanto os estudantes, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, assim como também auxilia nós, professores e professoras, a compreender de uma maneira um pouco mais ampla, de uma maneira um pouco mais integral, o que foi essa experiência desse momento, dessa aula, ou deste trabalho, ou desse bimestre, desse semestre, enfim, nesse encerramento de ciclo com a autoavaliação, a gente consegue ter uma visão mais ampla do que foi esse processo que a gente propôs. E tendo essa visão mais completa e mais complexa do que a gente propôs, a gente consegue fazer uma avaliação sobre o nosso trabalho um pouco mais consistente. Entender de fato o que funcionou e o que não funcionou para quem realmente importa, que são os estudantes e as estudantes. E quando eu digo, né, que esse procedimento de autoavaliação também é importante para os estudantes e para as estudantes, é no sentido de compreender que, a partir do momento em que esses estudantes e essas estudantes têm um espaço para
refletir criticamente sobre o seu posicionamento dentro do processo educativo, esse é um espaço que ajuda a constituir uma autonomia dentro do processo. Uma autonomia e um reconhecimento de que uma aula, um trabalho, um processo avaliativo não se faz só pelo professor ou pela professora, mas se faz em coletivo. E que cada um e cada uma tem sim uma responsabilidade dentro desse processo. E aí a autoavaliação auxilia nesse momento de entender se eu estive fiel à minha responsabilidade dentro desse processo. Nesse sentido, quando a gente fala de autoavaliação, como eu disse lá no começo, a gente está falando muito pouco sobre nota, mas a gente está falando sobre constituição de sujeitos e de responsabilidades no processo educativo, né? Esse processo autoavaliativo é um processo de reflexão, de crítica e de elaboração de possíveis modificações para o trabalho pedagógico. Nessa multiplicidade de vozes que a gente escuta, o que a gente lê no processo de autoavaliação, a gente consegue identificar caminhos possíveis para seguir no próximo bimestre, no próximo semestre, na próxima atividade, que sejam caminhos que acolham mais e que sejam caminhos mais potentes para a particularidade daquele conjunto. Então, por exemplo, um exemplo prático. Vamos supor que eu pedi 5 atividades durante esse semestre. E na autoavaliação, a maior parte da turma fala que foram muitas atividades, porque eles tiveram muitas outras demandas de outros professores. Bom, se eu tenho uma grande maioria falando que houve uma sobrecarga de trabalho, eu posso sentar e conversar com esses estudantes e com essas estudantes o como a gente podia reelaborar essa questão. E a partir disso propor uma outra dinâmica de atividades para o semestre seguinte que seja mais proveitosa para aquela realidade. Ao mesmo tempo que a autoavaliação também é um momento da gente conhecer melhor os estudantes e as estudantes, né? Às vezes numa aula de 50 minutos, dependendo da carga horária dos professores, né, como a gente de artes, tem 2 aulas na semana, quando temos 2 aulas na semana, é mais difícil a gente ter um encontro mais direto entre estudante e professor, né? A gente precisa correr muitas vezes contra o tempo. E nesse processo de autoavaliação, dependendo de como a gente o faz, de como a gente propõe, a gente consegue ter um encontro mais demorado e, de fato, conhecer um pouco mais esse estudante. E aí, se a gente conhece mais esses estudantes, a gente também pode propor mudanças na nossa prática educativa que acolham e abarquem as necessidades mais singulares desses estudantes. Então, no fim das contas, quando a gente fala, quando a gente trata de procedimentos de autoavaliação, a gente está tratando de uma leitura, de uma reflexão, de um processo crítico, de um balanço do que foi esse encontro com esses sujeitos, para entender o que funcionou e o que não funcionou. No fundo, quando a gente trabalha com autoavaliação, a gente está apostando na construção, na constituição de um espaço mais horizontal e mais comunitário da sala de aula. E aí, se a gente faz essa aposta, a gente está possibilitando também que cada sujeito e cada sujeita, participante do processo educativo, exerça e se responsabilize pela sua parcela de responsabilidade dentro desse processo. Agora, para a gente encerrar, eu gostaria de falar um pouco sobre a constituição dessa ferramenta avaliativa, né? O como que a gente pode estar pensando essa constituição. Obviamente, isso aqui não é um Ctrl+C, Ctrl+V, é um compartilhamento de experiência e que você que está me assistindo, caso queira acolher esse procedimento, vai adaptar para a tua realidade, né? É muito singular a maneira de compor um processo autoavaliativo. Acho que uma coisa muito importante para a gente pensar inicialmente é o diálogo sobre autoavaliação com os estudantes e com as estudantes. Então, lá no começo do bimestre, no começo da atividade, no começo do semestre, apresentar o teu plano de curso, falar, bem, do que a gente vai trabalhar. E a partir disso falar, como que eu vou avaliar e por que eu penso em avaliar dessa maneira. E abrir já para um diálogo. Concordamos ou discordamos disso? Esse processo de autoavaliação, vocês acham que é válido ou que não é válido? E aí, a partir disso, explicar que a autoavaliação não é simplesmente chegar e falar, vou me dar nota máxima só porque é mais fácil. Não. A autoavaliação é um espaço que a gente está constituindo aqui, acordando coletivamente, para que no final desse processo a gente tenha um momento para refletir sobre
a macroestrutura do que foi isso, então o que foi esse semestre, mas também refletir individualmente o como eu me coloquei nessa situação. Não num caráter confessional, mas num caráter crítico mesmo, de refletir criticamente sobre a minha própria trajetória. Os estudantes e as estudantes compreendem o que é esse processo autoavaliativo? Compreenderam? Bacana. Deram sugestões? Bacana. A gente fez esse primeiro acordo? Ok. E isso é importante para que não chegue lá no final do bimestre, do semestre, da atividade, e as pessoas fiquem um pouco, mas o que é isso, né? Para que elas saibam desde o começo de que esse momento vai existir, que ele é um momento importante. O segundo ponto é entender o formato desse procedimento, dessa ferramenta. Eu vou fazer um formulário impresso ou digital? Eu vou fazer uma roda de conversa? Eu vou pedir uma produção dos estudantes, então uma produção textual, refletindo sobre o procedimento, uma produção em vídeo, refletindo sobre o procedimento. Eu vou fazer uma roda de conversa ao final desse ciclo para que cada um tenha a possibilidade de falar e ouvir o outro. É importante escolher esse formato. Como que a gente faz essa escolha? A gente faz essa escolha entendendo o funcionamento de cada turma. Por isso é tão singular. Vai ter turma que o questionário vai super funcionar. Vai ter turma que o questionário não vai funcionar e uma roda de conversa talvez fosse melhor. Então é importante que a gente conheça a singularidade das nossas turmas. Ah, Igor, mas você falou para a gente conversar inicialmente lá no começo da atividade sobre autoavaliação. E se for a primeira vez que eu estou vendo essa turma? Se esse é o caso, vale levar isso para a turma. Bem, eu não conheço vocês ainda direito. Eu acho que a questão de como essa autoavaliação vai funcionar vai ser trazida mais à frente, quando a gente tiver mais interação, quando eu conhecer a dinâmica de vocês. Tudo é uma questão de conversa e diálogo. Agora, se você precisa entregar no início do semestre, do bimestre, uma proposta muito bem amarrada para a coordenação da escola, para os seus superiores, cabe dialogar com eles também. Estou entregando esse formato, mas talvez haja alteração por conta dessa interação na sala de aula. Eu acho que vale tentar essa conversa. Eu sei que às vezes ela não vai ser possível, mas se ela for possível, vale a pena. Depois de escolhido o formato, é importante a gente pensar o como a gente vai estruturar esse formato, para que ele não fique centrado na nota. A nota é a coisa final dali, né? Mas o como então eu vou propor um formulário que possibilite a reflexão? Como nessa roda de conversa, a nota não vai ser o centro das atenções. E aí a gente pode pensar em dividir essa experiência da autoavaliação em momentos. Primeiro momento, perguntas mais gerais e perguntas discursivas, no sentido de que possibilite o estudante ou a estudante a dissertar sobre o que está sendo questionado. Então, se eu vou perguntar o como foi o semestre no geral para esse estudante e para essa estudante, coloca ali no final por que foi assim. Me conta um pouco mais. Me explica o porquê. Tenha curiosidade pelo que os estudantes e as estudantes falam nesse momento de autoavaliação. E aí a gente pode pensar essa estrutura em alguns blocos. Primeiro bloco de questões mais gerais, mas sempre buscando a discursividade da coisa, instigando os estudantes e as estudantes a falarem sobre. Um segundo bloco mais pessoal, então, como foi o seu desempenho? Por que você acha que foi assim? Você acha que conseguiu fazer o seu melhor nesse momento? Por quê? O que você acha que poderia ter sido melhor na sua prática? A gente pode ter um terceiro bloco questionando sobre a prática do professor e da professora. Qual foi sua aula favorita? Por quê? O que você acha que na minha dinâmica como professor, deu super certo e o que não deu tão certo? Fala um pouquinho dos motivos de você ter achado isso. Você tem alguma sugestão para as minhas aulas, para os próximos bimestres, para os próximos semestres, para as próximas atividades? Tem algo que você gostaria de ter visto e não viu? Abre esse espaço para que a sua prática também possa ser refletida, né? Porque como professores e professoras, a gente não está num lugar assim de deuses, portadores da verdade. Muito pelo contrário, é sempre uma grande aposta, é sempre uma tentativa, né? E que muitas vezes vai dar certo e muitas vezes não vai. E a gente está aprendendo junto com os estudantes e com as estudantes. A gente pode ter também, nesse processo de autoavaliação, um momento lúdico. É um momento que eu gosto muito de colocar e que eu faço da seguinte maneira: eu faço uma pergunta assim. Se você pudesse descrever as aulas de arte, né, que são a minha disciplina,
com uma fruta. Qual fruta seria essa e por quê? Eu acredito que é um momento muito bacana, porque é um momento de possibilidade de fabulação. E a fabulação é muito importante no processo educativo. A gente poder imaginar, a gente poder criar, a gente poder metaforizar as coisas também é importante, por vários motivos que a gente pode tratar em outro vídeo, mas também porque quebra essa questão mais protocolar da avaliação, se torna um momento lúdico. Nesse sentido, é importante que você, professor e professora, pense nessa estrutura para que essa estrutura da autoavaliação crie uma narrativa, né, que vá levando o estudante, a estudante, instigando eles e elas a se abrirem. Talvez num primeiro momento esse processo de autoavaliação não gere tantos resultados, porque a gente está muito acostumado à nota, a número, a saber quanto eu vou tirar e a pouco refletir sobre o nosso processo. Mas a médio e longo prazo, isso começa a gerar retorno, começa a gerar efeito, né? Começa a dar uma balançada no que é esse processo avaliativo. Além de que, esse momento de autoavaliação, ele também traz uma horizontalidade no processo e mostra para os estudantes e para as estudantes que a gente está interessado e está interessada em saber o que eles têm para dizer. Mostra para eles e para elas que eles e elas são muito importantes para esse processo educativo. Claro, essa formatação da autoavaliação, né, do modelo de autoavaliação, pode ir se modificando ao longo do processo, porque você vai conhecendo melhor os estudantes ao longo do tempo. E aí pode ir testando, pode ir fazendo de várias formas, cada bimestre de um jeito, cada semestre de um jeito. Pode pensar essa autoavaliação como algo processual ao longo do período de tempo que você tem com esses estudantes. Pode ser através de um diário de bordo, pode ser através de pequenas rodas de conversa pontuais, pode ser aula a aula. Então perguntar, e aí, vocês gostaram da aula? O que vocês mais gostaram? Vamos lá. Essa ideia da fruta funciona muito, assim, de a cada aula terminar e falar. Cada um vai falar agora uma fruta que descreva a aula de hoje. Isso também é processo autoavaliativo. Coloca os alunos para pensarem sobre. E auxilia a criação de um ambiente mais crítico, mais reflexivo e também mais autônomo no processo de constituição da aprendizagem, do saber, da educação. E ajuda a fazer com que os estudantes e as estudantes compreendam que eles e elas fazem parte do processo avaliativo, né? Há uma responsabilidade deles e delas nesse processo de avaliação, que a avaliação não é uma nota, é a análise de um processo, né? A reflexão de um processo. É entender o que foi modificado, o que não foi e os motivos disso. Bom, eu espero que esse papinho que a gente teve tenha te ajudado a repensar os seus procedimentos avaliativos, tenha te instigado a tentar outras metodologias, outros caminhos. E qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer sugestão, estou sempre muito aberto para ouvir vocês, porque aqui a gente também tem processos de autoavaliação. Então, comenta aqui embaixo o que você achou, qual fruta você daria para esse vídeo ou para este episódio de podcast, caso você esteja ouvindo no Spotify. Caso queira acompanhar mais trechos autorreflexivos sobre a prática docente, estou aqui no YouTube, estou no Instagram como Caminhos da Docência e também no Spotify. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.